assim, ó, qual a sua opinião sobre o momento atual? Olha que interessante, olha que pergunta inteligente. Qual a sua opinião sobre o momento atual do processo de recrutamento? Duração, fases, metodologia, feedback das empresas, concorrência, atuação dos candidatos, né? Achei uma pergunta tão legal, que talvez eu avalie até usar essa pergunta e a minha resposta aqui numa futura newsletter, tá? Eu achei bem interessante porque ninguém nunca me perguntou isso e eu acho que faz sentido, é uma pergunta bem inteligente. A minha opinião é que esses processos, todos, eles estão passando por uma mudança muito rápida, tá? Trazendo tanto vantagens quanto dificuldades, tanto para as empresas quanto para os candidatos. Tem os dois lados da moeda, tá? Tanto os candidatos quanto as empresas têm vantagens e desvantagens, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, até para abrir a mente de vocês nesse sentido, ver o lado positivo, ver o lado negativo, e tem muitos profissionais aqui, que faz parte do programa Recolocação Profissional 2.0, que também estão numa posição de gestor, como é o caso mesmo de quem fez essa pergunta, né? E ter esse olhar como gestor, eu acho que é importante também, e é disso que a gente vai falar, tá? Então, por exemplo, esses processos seletivos, né, eles se tornaram, você já deve ter percebido isso, cada vez mais longos e mais detalhados, né? Hoje é muito comum você ver várias fases, como entrevistas online, daí avança para entrevista, alguns casos avançam para as entrevistas presenciais, ou entre, né, esses processos também tem testes técnicos, testes comportamentais, dinâmicas de grupo, e em alguns casos até estudos de casos, né? Eu já vi várias situações aí onde a pessoa tem que apresentar ali um estudo, o que ela faria, como se, assim, a empresa dá até a impressão que ela já está querendo uma solução para um problema que ela já tem, usando várias cabeças, várias inteligências, onde não necessariamente ela vai usar todas, mas além, nesse processo, muitas vezes tem também essa questão de estudos de caso, né? E isso, de certa forma, reflete aí uma busca que a empresa tem pela precisão, né? Onde ela quer ali ter um poder maior, uma precisão maior na contratação para encontrar o profissional certo, mas, em contrapartida, gera uma frustração e um desgaste muito grande nos candidatos. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, tá? Em relação à duração, a fases, quais são as vantagens que eu vejo para as empresas, né? Elas estão adotando aí tanto ferramentas de tecnologia, né, como inteligência artificial, análise de dados, para otimizar aí a seleção dos candidatos, coisas que, assim, é humanamente impossível hoje você selecionar e avaliar todas as candidaturas de quem tem interesse numa oportunidade. Então, a inteligência artificial, né, ela vem ajudando nesse sentido. Você acaba tendo, parece que não, mas muitas pessoas passaram a ter mais oportunidades por conta disso. Tem gente, eu, assim, como recrutadora, você tem um número limitante, né, para poder avaliar, de tempo mesmo, pela quantidade de currículos. Não dá para olhar tudo. Você olha alguns ali, aqueles que mais se identificam, e muitos você nem sequer consegue bater os olhos. Antigamente era assim, hoje não, né? Porque hoje quem faz essa seleção é a inteligência artificial, tá? Então é mais fácil identificar aí as habilidades, as características que vão se alinhar mais ali às empresas, tá? Aumentando as chances de ter uma contratação mais adequada. Então essa é a primeira vantagem da empresa. Eu vou falar um pouquinho de cada aqui, tá? Segundo, muitas organizações, elas estão se esforçando para promover a questão da diversidade nos processos de recrutamento e seleção. Então, isso enriquece a cultura organizacional. Sempre que uma empresa consegue ampliar, né, de forma onde a diversidade seja algo inclusivo e você não fique só ali naquele mesmo padrão, só homens, só mulheres,
só profissionais que têm uma certa idade. Quando você amplia isso, e inclusive inclui também a questão de gêneros também, tudo isso aumenta as chances de você ter uma equipe onde tenha mais oportunidade de inovação, onde tenha soluções de problemas através de diferentes perfis, por conta de diferentes olhares e experiências, tá? E a inteligência artificial, ela promove isso, ela aumenta as chances da diversidade, para você fugir um pouquinho daquele viés, né? De sempre ali aquele mesmo estilo comportamental de seleção, né? Claro, desde que isso seja um interesse da empresa. Quando a empresa quer, né? E hoje tem muitas empresas que já deixam isso claro, né? Dando até uma certa preferência. Essa vaga, o objetivo principal é atrair mulheres. Essa aqui, o objetivo principal é atrair profissionais negros, por exemplo, né? A gente sabe que por muitos anos essa questão da cor sempre foi influenciada, né? Principalmente em cargos de lideranças. Hoje não, hoje a gente percebe que isso está bem mais misturado, até porque ninguém é melhor ou pior do que ninguém por conta da sua cor, do seu gênero, da sua opção sexual. Então, eu acredito que a inteligência artificial está ajudando muito nesse sentido, de ser um tanto mais inclusivo, tá? E isso é bem legal. Outro ponto que eu coloquei aqui para a gente avaliar, né? Com a implementação de entrevistas virtuais e processos online, há uma maior flexibilidade para os candidatos, porque isso permite que vocês, né, e muito mais pessoas participem de processos seletivos de qualquer lugar, né? Eu estou acompanhando profissionais que estão participando de seleção que a pessoa está no Nordeste, é lá para o Pará, né? É para o Rio de Janeiro, é para o Sudeste. Então, tem gente que está participando de seleções para o exterior, né? Tem gente que está no exterior tentando voltar para o Brasil. Então, o fato das empresas terem implementado entrevistas virtuais, processos online, isso ajuda a melhorar, né? O candidato a ter uma acessibilidade melhor e maior às oportunidades. Isso eu acho que é uma parte bem legal, tá? Tem profissionais conseguindo emprego em lugares que ele nunca iria fazer entrevista. E uma vez que você identificou uma oportunidade que é interessante para você, a pessoa muitas vezes ela não está preocupada se ela vai ter que pagar um aluguel ou de repente a empresa oferece também moradia, né? Tem os dois casos. Tem situações em que a pessoa está disposta a pagar aluguel e tem situações em que a empresa está disposta a encontrar o melhor candidato, indiferente de onde ele mora. Tá? Eu mesma já trabalhei em 4 estados do Brasil, sendo a empresa pagando para eu morar, pagando aluguel, pagando adicional, por ser de outro estado. Tá? Isso acontece. Quando a empresa identifica que aquele profissional vale a pena, e isso só é possível quando você passa por processos online, né? Agora, quais são as dificuldades? Eu falei de vantagens. O problema são muitas etapas, né? Que tornam o processo seletivo mais longo, muitas vezes frustrante para os candidatos. E essa expectativa de múltiplas entrevistas, de vários testes, além de ser desgastante, acaba levando à perda de interesse de candidatos qualificados, né? Alguns nem se inscrevem, dependendo da plataforma que a vaga se encontra. Recentemente, eu fiz um artigo falando da GUP, né? E eu vi vários comentários falando isso. Quando é essa plataforma, eu nem me candidato. Então, com isso, a empresa, muitas vezes, ela acaba perdendo a oportunidade de ter excelentes candidatos para uma vaga, porque a pessoa já não tem mais credibilidade, né? Já não acredita mais, não quer passar por esses processos todos. Claro que sempre vai ter excelentes profissionais que não vão ligar para o problema ou para a dificuldade. Não gostam, mas mesmo assim, por serem adultos, sabem que tem coisa que não é legal, mas que vale a pena e a pessoa avança, faz o que precisa ser feito, tá? Mas sem sombra de dúvidas, muitos candidatos qualificados acabam também nem se candidatando a vagas, dependendo da oportunidade, né?
Como muitos candidatos se inscrevendo também para a mesma posição, tem a questão da competição acirrada, né? Leva uma pressão maior para o candidato, saber que ele está ali concorrendo com muitos profissionais, as chances de se destacar quando tem uma concorrência muito acirrada, ela é muito maior. Em muitos casos, também, excelentes profissionais são eliminados por falta de um perfil, de um currículo otimizado, né? Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não consegue demonstrar o quão boa ela é na plataforma. Por isso que eu falo tanto para vocês fazerem a pesquisa de mercado por plataforma, tá? Porque tem muitos profissionais que eles são muito bons, só que eles usam o mesmo currículo para o LinkedIn, para a Cato, para a Gup, para o vagas.com e, de repente, naquela plataforma, o perfil que estão buscando não bate o fit cultural da empresa. E você só sabe disso se você constantemente, de tempos em tempos, fazer uma nova pesquisa de mercado do jeito que eu ensino no módulo 2. Tem uma aula nova, né? Acredito que quem está assistindo aqui ao vivo, muitos de vocês já fizeram essa pesquisa, ou pelo menos já sabem dessa aula. Não significa que fizeram a pesquisa, né? Porque se fizeram, já começaram a otimizar o perfil de vocês, mas a questão toda é que muitos profissionais acabam, né, por conta dessa competição acirrada e não estando com o perfil adaptado, otimizado, do jeito que a empresa está buscando, a pessoa acaba não conseguindo avançar nas entrevistas, tá? Então, isso é um cuidado que vocês precisam ter. Uma outra opção, para quem é meu aluno aqui do Recolocação Profissional 2.0, é usar a técnica do acelerador de entrevistas. Tá? Recentemente o Edson, né, que está aqui no ao vivo, mandou um print para mim mostrando, aqui, Jana, estou aplicando, olha que legal, já tenho entrevista para o dia tal. Né? O que ele fez? Ele saiu da questão de ver uma vaga e só se aplicar a ela para, deixa eu fazer um contato de forma estratégica, do jeito que a Jana ensina no programa. Né? Agora, muita gente só quer apertar o botãozinho e ser chamado para entrevista. E nem sempre isso vai acontecer, por conta da quantidade de pessoas que estão concorrendo para aquela vaga e daquelas que otimizaram o seu perfil na plataforma que tem aquela vaga disponível. Às vezes você otimizou lá o seu LinkedIn, mas não otimizou a plataforma daquela vaga que você está se candidatando. Mas vamos voltar ainda. Falando da questão das dificuldades, tá? Apesar das melhorias tecnológicas, alguns candidatos, eles relatam a sensação de desconexão com as empresas durante o processo seletivo, né? Então, assim, a falta de feedback e a falta de comunicação clara pode fazer com que os candidatos se sintam desvalorizados e insatisfeitos, mesmo que tenha tido um bom desempenho no processo seletivo, porque o fato de você não ser escolhido não necessariamente é porque você não teve um bom desempenho, às vezes teve um detalhe, né, que bateu 100% com o fit cultural que a empresa está buscando. E se não tem uma comunicação clara, você acaba desanimando, a pessoa acaba falando, cara, qual é o problema? Qual é o meu problema? Daí você começa a criar um monte de caraminhola, a ouvir vozes, né, que são sempre negativas para você. Então, esse é um problema sério, né? Essa falta de desconexão, essa coisa de ficar tudo muito automatizado. Tem hora que a gente passa raiva, você tenta ligar no banco, tenta fazer contato no banco, e você não consegue, você tem que passar pela inteligência artificial, e nem sempre essa inteligência é tão inteligente assim, dependendo do problema que a gente tem. Então, essa falta do contato humano, do respeito, né, do feedback. Então, o que eu coloquei aqui, né? Ó, a duração e fases extensas também tem sido um grande problema em vários casos que eu estou acompanhando mais de perto, né? Aquela coisa que parece que não termina nunca, a quantidade de etapas, de processos seletivos. Então, eu acredito que a lentidão em algumas seleções ou a quantidade de etapas faz com que bons talentos aceitem outras oportunidades ou simplesmente desistam de alguns processos seletivos, tá? Então, assim, eu percebo que empresas
que conseguem agilizar essa tomada de decisão ou manter uma comunicação clara e frequente, ela acaba tendo uma vantagem competitiva. Porque mesmo que você não esteja preparado ainda para contratar um profissional, mas quando você fala, olha, fulano, eu gostei muito de você, eu não desisti de você, é que a situação aqui ela está mais lenta, seja porque às vezes o gestor saiu de férias, às vezes o processo foi congelado pela diretoria, às vezes não tem nada a ver com o candidato, só que ele não sabe do que aconteceu, então na cabeça dele ele não é bom para aquela oportunidade que ele achou que era muito bom, né? Então, assim, empresas que têm essa comunicação clara não perde o candidato. E mesmo que o candidato venha a escolher uma outra empresa, porque isso também é muito comum de acontecer, a pessoa está ali concorrendo a várias oportunidades. E daí, às vezes, ela acaba aceitando uma vaga que não necessariamente é a que ela queria, mas como ela está em contato com a empresa e sabe que ela ainda não está fora do game, ela aceita, ou ela continua fazendo um outro trabalho que ela está fazendo ali informal, que ainda não é nada assim tão fechado, que ela pode a qualquer momento, de repente, mudar ali os planos, e fica mais fácil para a pessoa aceitar, né? Se tem essa comunicação. Agora, quando a empresa simplesmente some, você acaba, às vezes, não criando confiança. E às vezes aceita uma oportunidade que nem é a que você queria, mas é a que está te valorizando. O que também não está errado, tá? Eu acho que assim, a gente sempre tem que tentar valorizar quem nos valoriza. Porém, se a empresa tem uma comunicação clara e aberta, você fica com ela ali stand-by, avaliando depois se vai fazer sentido ou não. Agora, ele também citou a questão de metodologias, né? Então, vamos falar um pouquinho de metodologia. O legal, quando vocês me mandam as perguntas antes, eu consigo preparar uma mentoria decente, mais profunda para vocês, tá? Então, sempre façam isso. Mandam as perguntas com antecedência para virar um aulão aqui. Falando de metodologias e novas ferramentas, tá? Ó, estamos vendo o crescimento aí de metodologias, tá? Analíticas, né? People Analytics e inteligência artificial no recrutamento, que são ferramentas também de automação, que ajudam as empresas a selecionar candidatos de forma mais eficiente, mas ainda há preocupações sobre vieses nos algoritmos, porque também tem isso, né? Existe essa preocupação também. Porque se você sempre contrata o mesmo perfil, do mesmo jeito, ele entende que, então é esse tipo de profissional que quer e acaba descartando outros. Então, a preocupação só na inteligência artificial é isso, tá? Esses vieses que, né, é o ajuste que precisa ser feito. Então, além disso, o foco no fit cultural também tem ganhado muito destaque. Ó, o que pode excluir, na verdade, candidatos qualificados que não se encaixam 100% na cultura desejada. Ela não quer só um candidato que tenha as competências técnicas, o fit cultural está muito alinhado com o soft skills, tá? Com a parte comportamental. Significa que não adianta você ter trocentas certificações, cursos, idiomas, se na parte comportamental você não é tão bom assim. E as empresas têm buscado isso, tá? O desafio, nem sempre o uso da tecnologia substitui o olhar humano. E alguns perfis acabam não sendo bem avaliados por ferramentas automatizadas, né? Então, assim, se a pessoa ela for boa em otimização, ela vai ter mais chances do que alguns profissionais que não são tão bons assim, que não estão tão atentos ao mercado nesse sentido, mas que muitas vezes teriam um potencial de dar certo muito maior do que aqueles que fez uma boa otimização. É o desafio que a gente está vivendo nesse momento, tá? Então, a aplicação de People Analytics, me perdoe se eu estiver falando errado a forma de falar aqui, mas essa ferramenta nas seleções de candidatos, né, ela acaba transformando o processo de recrutamento, tornando ele mais eficaz, mais objetivo, mais alinhado com as necessidades da organização. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz uma pesquisa antes de responder isso, tá?
Inclusive procurando saber quais empresas utilizam essas metodologias que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é muito mais de bastidor do que de conhecimento no dia a dia. Geralmente vocês não estão por dentro disso, tá? Mas vamos lá, eu vou falar de 7 maneiras de como essas metodologias se encaixam nas seleções de candidatos, que é o que importa para vocês, tá? Que empresas que utilizam o que eu vou falar aqui? Porque eu também sei que alguém vai falar, mas qual empresa que usa isso? Quem é que está no mercado usando isso, né? Como a pergunta foi inteligente, ela requer uma pesquisa mais aprofundada. Então, por exemplo, a Google, a IBM, a Unilever, a Coca-Cola, a Deloitte, a Amazon, a Microsoft, as Atos, entre várias outras, já utilizam essas metodologias que eu vou compartilhar aqui. Por exemplo, a análise descritiva, tá? Que faz parte aí dessa questão dos analytics, né? Dessa parte de People Analytics. Como é que se encaixa? Ao analisar os dados históricos de contratações anteriores, as empresas elas podem identificar perfis de candidatos que resultaram em melhores desempenhos e retenção. Por exemplo, se você estudar o histórico de desempenho de funcionários contratados nos últimos anos, para entender quais características e experiências se correlacionam com o sucesso na nova função. Tá? É fazer esse trabalho analítico, né, que eles chamam de análise descritiva. Tem a análise preditiva também, tá? Que é utilizando algoritmos de aprendizado de máquinas, as empresas elas podem prever quais candidatos têm maior probabilidade de ter sucesso ou de permanecer na organização com base em dados passados. Né? Então, assim, você criar um modelo que vai analisar os currículos e entrevistas anteriores para identificar os traços que preveem um bom desempenho. Isso aqui é bastidor, tá? Que é possível também para diminuir viés, para diminuir erros de contratação. Tem análise prescritiva. Como é que ela se encaixa? Ela fornece recomendações sobre quais candidatos devem ser priorizados com base em análise de dados anteriores e no perfil desejado. Daí seria essa análise prescritiva. Qual seria um exemplo? Após a análise de dados, o sistema ele pode sugerir candidatos com algumas habilidades específicas que têm mostrado resultados positivos em funções semelhantes. Então, é uma análise prescritiva, tá? Qualidade de contratação, ó. Avalia a eficácia dos diferentes canais. Olha que interessante essa parte, a qualidade de contratação. Avalia a eficácia dos diferentes canais de recrutamento e as características dos candidatos que foram bem-sucedidos. Então, analisa quais fontes de recrutamento, como, presta atenção nesse detalhe, redes sociais, feiras de emprego, indicações, o que você posta, o que você não posta, comentários que você coloca no LinkedIn, o que você posta no Instagram, no Facebook. Então, assim, é uma forma de dar uma olhada assim, em diferentes canais para saber se de fato você tem o perfil desejado. Por isso que eu falo para vocês, um cuidado também que vocês precisam ter é no WhatsApp, tá? No WhatsApp de vocês, procura manter a mesma foto que está no LinkedIn, né? Uma foto profissional, cuidado com, né? Às vezes a pessoa coloca lá uns status que não tem nada a ver, uma foto que não tem nada a ver, uns comentários que parece que é outra personalidade, tem a pessoa no trabalho e tem a pessoa fora do trabalho, que é uma personalidade totalmente diferente e oposta do que é apresentado. Tem gente que faz isso nas redes sociais, no LinkedIn é uma coisa, no Instagram, no Facebook, público, tá? Estou falando de... tem gente que não está preocupada com o perfil público dela, onde ela posta coisas assim com vieses voltado a pesado, comentários pesados de política, de preconceitos, né, em relação a alguns temas sensíveis, tá? Então, cuida com isso, porque cada vez mais as empresas têm feito esse cuidado, né, buscando identificar o perfil ideal através de diferentes canais. Se você se comporta como uma empresa, se encarando como empresa, eu me encaro como empresa, sempre me encarei, mesmo quando eu não tinha CNPJ.
Desde o meu CPF eu já me encarava como empresa. Por quê? Eu presto serviço por um valor, né? E para que a empresa continue entendendo o meu valor e achando que eu valho mais do que ela está me pagando, eu preciso me preocupar com a minha imagem, com a forma como eu me comporto, dentro, fora, online, ao vivo, offline, tá? Então, cuida com esse detalhe. Isso tem sido feito cada vez mais, esse tipo de avaliação em diferentes canais, tá? Análise de competências também, né? Que mapeia as competências necessárias para cada função e avalia os candidatos com base nessas competências. Então, às vezes, a empresa identifica quais são as competências, às vezes não, esse é o normal, tá? Quais são as competências para o cargo. Isso não significa que só um outro profissional que trabalhou naquela área que vai ter oportunidade. É por isso, no nosso último encontro, nós estamos no encontro 24. No encontro, se eu não me engano, foi no 23. O Alexandre comentou que ele foi chamado para uma entrevista, para um setor, para uma área que ele não tinha nenhuma experiência, e ele até perguntou para o recrutador, né? Você tem certeza que você olhou meu perfil? Você tem certeza que eu sou a pessoa que você quer falar para essa vaga? Porque não é o meu perfil. E a pessoa, não, você tem perfil sim. Por quê? Porque a pessoa já traçou uma descrição de cargo baseada numa análise de competências. Mesmo que essas competências não sejam necessariamente de alguém do mesmo segmento ou da mesma função, tá? Mas se ela conseguiu identificar que a pessoa tem aquelas habilidades transferíveis, é o que importa para ela, tá? Exemplo, você criar um perfil de competências para uma vaga específica e usar essas informações para analisar currículos e entrevistas, garantindo que os candidatos selecionados atendam esses requisitos. Não interessa se é homem, se é mulher, a idade, tem esses requisitos aqui, então é isso que importa. Então tem mais chance de ter sucesso, tá? Existe isso também, de análise de competências. Sexto, análise de engajamento e clima organizacional, tá? É compreender o que os funcionários valorizam. E o clima da organização, ele pode ajudar a identificar os candidatos que se alinham melhor com a cultura da empresa. Então, analisar feedbacks de funcionários atuais, também funcionários passados, né? Por isso que aquela entrevista de desligamento é tão importante. Eu já fiz centenas de entrevistas de desligamento, porque às vezes no dia a dia ali as pessoas têm medo de falar, muitas vezes, né? Tem medo de ser verdadeiro. Quando a pessoa sai, ela não tem medo. Então, assim, se as empresas bem soubessem, elas nunca deixariam um profissional sair da empresa sem antes fazer uma belíssima entrevista de desligamento. Até o Roberto Justus que fala que ele valoriza muito isso, porque daí ele sabe verdadeiramente qual é o clima da organização, o que os funcionários pensam, o que a empresa tem de diferencial, onde é o gargalo, onde que está muito ruim. Esse é o melhor momento para poder avaliar, né? Então, aqui, coloquei aqui para vocês, analisar feedbacks de funcionários atuais e passados para entender quais características são mais valorizadas e buscar essas características nos novos candidatos também. Identificar isso para poder ter esse tipo de profissional, contratar esse tipo de profissional, tá? Que tem a ver com análise de engajamento e clima organizacional. E, por fim, ainda dentro dessa questão, né, das 7 maneiras de metodologias de contratação, feedback de seleção. Então, a coleta de análise de feedback pós-seleção pode ajudar a melhorar continuamente o processo de recrutamento. Após a contratação de um profissional, você avaliar o desempenho e a satisfação dos novos funcionários para ajustar os critérios de seleção no futuro. Porque o profissional que passou por aquela sabatina inteira, todo aquele processo, ele tem poder de falar, né? Ele tem voz, ele tem ali, qual que é um termo que é muito usado hoje em dia? Direito de voz, um negócio assim, né? É uma coisa assim. Ele tem voz
para falar do que ele achou, o que foi legal, o que foi ruim. Então, perguntar isso seria muito interessante, seria muito enriquecedor para melhorar esse aspecto, né? Um outro ponto é a parte de feedback e transparência. A falta de feedback estruturado ainda é um ponto crítico. É o que eu vejo assim de mais reclamação. Quando a gente coloca qualquer informação no LinkedIn, que eu acho que é o melhor termômetro para saber o que as pessoas pensam sobre processos seletivos, sobre vocação, é o LinkedIn ainda. E um ponto crítico é essa parte de feedback. Sempre tem essa reclamação. Muitos candidatos eles acabam relatando que não recebem retorno, o que gera insatisfação e prejudica a imagem da empresa. Claro que é impossível você dar retorno para todo mundo que se candidata a uma oportunidade, né? Mas assim, se a pessoa se deu o trabalho, se a pessoa se preparou para poder participar da seleção, porque assim, gera tanta expectativa, tanto do candidato quanto da família que fica ali, né, na torcida, dos amigos, até dos mentores, eu também fico, né, na expectativa, na torcida, e isso, quando não tem esse retorno, quando a empresa ela não oferece um feedback transparente, construtivo, né, mesmo quando o candidato não é aprovado, tem muitos profissionais, aqueles que participaram da seleção de várias etapas, a pessoa quer saber o que faltou, né? Por que ela não foi escolhida? E às vezes não é nenhum problema com ela. Às vezes tinham pessoas que eram tão boas quanto ela e a vaga só tem uma. Por exemplo, para vagas de gestão, de diretoria, né? Você precisa, às vezes, de um gestor, de um diretor. Então, não é uma vaga que você vai ter aberta várias vezes, que tem várias oportunidades. E, às vezes, tem gente muito boa ali concorrendo. Então, dá um feedback para a pessoa, para ela saber, né, que, olha, na verdade, eu escolhi tal pessoa, que nem recentemente eu conversei com uma pessoa que estava participando de uma vaga internacional, essa pessoa está nos Estados Unidos, e ela concorreu com uma outra pessoa que está nos Estados Unidos também. E ela não entendeu, né, por que ela não foi escolhida para aquela oportunidade, uma pessoa que eu acompanho de perto, tá? Mas a pessoa que ela estava concorrendo para uma vaga muito interessante dentro da própria empresa, o outro tinha uma experiência, se eu não me engano, era na Europa. Ele tinha uma experiência na Europa, né? Um conhecimento, a parte de consultoria, o que dava ali, o que dava mais habilidades ali para ele ter mais chance de ter sucesso. Não significa que vai ter mais sucesso do que essa pessoa que eu acompanho, mas ele tinha esse know-how, ele tinha esse diferencial. E a pessoa não, a pessoa estava no Brasil, tinha recém-mudado, então ela não tinha ainda o olhar, a expertise da Europa. Ela tem muito potencial técnico, gerencial, mas faltou esse detalhezinho. E quando falaram isso, para ela tudo bem, fez sentido. E tá tudo bem, né? Tem coisas que você tem, que você atende, tem coisas que o outro tem um diferencial. Quando você dá esse feedback construtivo, a pessoa ela entende, aceita e ela não se sente inferior. E ela tem chance de buscar, ir atrás, de buscar melhorias. Agora, isso é uma falha que tem acontecido muito nas empresas, né? E isso faz com que o candidato, muitas vezes, quando você faz isso, a pessoa, às vezes, assim, ela nem foi escolhida, mas ela, pelo respeito que você teve com ela, você acaba até tendo, né, interesse em se candidatar novamente, em participar de um outro processo, porque você sabe que você não se sente inferior para a empresa. Você entende só que ela estava buscando algo que não necessariamente você atende. E quando você não sabe? Essa é a questão, né? Isso é o que tem feito muita gente se sentir mal. Já quanto à atuação dos candidatos, agora vamos falar de candidatos, né? Estava falando só de empresa. Vamos falar agora de vocês, tá? Os candidatos, eles precisam se adaptar às novas dinâmicas de seleção, não tem como correr, não tem para onde fugir, né? Tem que se adaptar a essa questão de entrevistas virtuais, a provas técnicas que são realizadas remotamente, avaliações comportamentais que vocês precisam fazer dependendo da vaga, dependendo da oportunidade, tá?
Além disso, o que eu vejo como um grande diferencial entre os profissionais? A questão da resiliência e da inteligência emocional, tá? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. E muita gente não tem essa resiliência, tá? Tanto é que sai nem resiliência nem inteligência emocional, né? Porque em vez de tentar se adaptar, melhorar, tentar pegar aprendizados, buscar aprender, investir em si, igual vocês que estão aqui ao vivo estão fazendo, muitos preferem reclamar. E reclamar, gente, ó, ou você tem resultado, né? Ou você reclama ou você tem resultado. Quem fica reclamando está gastando energia colocando para fora. Dá um alívio, mas não traz resultado, tá? Enquanto isso, tem outro que está ali tentando se adaptar, tá? Então, quem tem resiliência e inteligência emocional se torna, sabe, tem mais chance de ter sucesso, que para mim são essenciais. Então, assim, além disso, é a postura ativa, o networking é fundamental, o brand pessoal, né? Se preocupar com o seu brand, se preocupar com a sua imagem, se preocupar em construir um portfólio, né? Sendo que tudo aquilo que você faz, que sabe, vai agregar valor para você. Acabei de curtir uma postagem agora do um aluno que deu uma palestra num evento, num evento industrial. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, daí eu falo que estou focada aqui e não estava com ele na mente agora. E ele colocou a foto, marcou pessoas do evento, tá? Então, assim, tudo isso faz parte do brand, tá? E é um aluno que eu fiz entrevistas há alguns meses atrás. Ele entrou de analista e agora ele já está como gerente industrial, tá? É esse aí, mas me deu branco agora. Ele é lá do Nordeste, inclusive, lá de Pernambuco, mas me deu um branquinho no nome. Mas vamos seguir. O que mais que eu coloquei aqui para vocês? É cada vez mais necessário, gente, essa questão de brand, de se destacar, de se fazer presente com os cursos que você está fazendo, as palestras que você está participando, os projetos que você está envolvido, os resultados. Então, o que eu percebo que ajuda nessa atuação do candidato, né? E já é um diferencial. As pessoas estão muito preocupadas em só colocar descrição de atividades. Eu até falei com o Sérgio sobre isso. A gente andou trocando figurinha semana passada sobre isso, né? De acrescentar também os resultados, não focar só em descrever atividades. Então, beleza, você na empresa tal, no cargo tal, você tinha a função tal e fazia tais atividades. Tá, e resultados? Acrescenta ali um campo na descrição dos principais resultados alcançados. Tudo isso é brand. E se você é bom nisso, fala um pouquinho mais sobre isso, né? Faça publicações, faça artigos. Tudo isso junta no seu brand, é o seu diferencial. Encara o LinkedIn como um portfólio, tá? O momento atual, gente, ele é desafiador para ambas as partes. Enquanto as empresas elas estão tentando se adaptar nesse cenário dinâmico, né? Utilizando aí novas tecnologias, tem a questão dos candidatos que está enfrentando a concorrência acirrada e muitas vezes processos que são muitas vezes exaustivos, tá? Então, a chave, no meu ponto de vista, para equilibrar tudo isso é aprimoramento contínuo que você precisa ter, tanto nas metodologias das empresas, né, no que elas estão buscando ali, no que elas estão valorizando, quanto na postura dos profissionais. Tem muitos profissionais que não estão demonstrando uma postura profissional, até por conta do desânimo, da falta de retorno e da falta de resiliência e de inteligência emocional, tá? Então, assim, o que eu vejo? Com processos mais ágeis e transparentes, né? E candidatos também cada vez mais preparados, eu acredito que a tendência é que o recrutamento ele se torne mais eficiente e mais justo para todos. Mas precisa levar em consideração esses dois casos. As empresas precisam ter processos mais ágeis, mais transparentes, darem mais feedbacks, ter mais respeito pelo outro, principalmente por quem está participando do processo, tá?
e os candidatos têm que se preparar cada vez mais. Não dá para ser como antigamente, né, achando que basta ser bom, basta ter uma pós-graduação, basta dominar um idioma. Não basta. Só isso não basta mais, ok?